não poderia começar esse bate-papo de hoje sem uma citação, no mínimo, importante. Eu tenho certeza que você conhece, porque é muito conhecida, é do grande C.S. Lewis. Para falar sobre o assunto, nós temos que... eu gostaria de iniciar com esse pensamento, porque faz parte de, talvez, uma espécie de previsão, né, do que seria a crise de masculinidade de um cara que não viveu no nosso século. O C.S. Lewis escreveu o seguinte: fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e empreendimento. Rimos da honra e ficamos chocados quando achamos traidores em nosso meio. Castramos o animal e exigimos que ele seja fértil. O que você acha dessa citação para começar? O resumo é profético, no mínimo, né? Esse livro é um livro, acho que dos anos 40, se eu não me engano, A Abolição do Homem. Aliás, é um livraço. Se alguém Muito não bom. leu, por favor, leiam A Abolição do Homem. É um baita livro. E nós temos a era dos homens sem peito, sem dúvida nenhuma. O peito era o símbolo nos heróis gregos da força, Hércules é representado como um cara do peito. Inclusive, Platão, dizem que ele era uma pessoa... Platão significa o largo, né? E falam que isso era talvez por causa do tamanho da testa dele, que era larga. E também porque ele era um cara grande, então os caras chamavam de a era do peito. E hoje, claramente, nós temos uma redução brutal da masculinidade e até estatística. Saiu esse documentário recente chamado O Fim dos Homens, né? Que o Tucker Carlson é o cara que fez o documentário. Ele é hoje o jornalista com o programa mais visto dos Estados Unidos. E ele lança esse documentário, chama O Fim dos Homens. Aí eu fui assistir, resumi recentemente esse documentário no vídeo, até que esse vídeo que eu citei do canal, né? O Plano Internacional para Reduzir a Masculinidade. E eles apontam alguns dados surreais. Que nos últimos 40 anos há uma redução de 50% do número de espermatozoides dos homens lá nos Estados Unidos e que todo ano reduz 1% a testosterona média dos homens nos Estados Unidos. E isso está no joio como eles vão apresentando, absolutamente vinculado a vários fatores, mas dieta em particular. Dieta, principalmente, e se tratando do público americano, né? Que é uma sociedade um pouco diferente da nossa, que é uma sociedade mais consumista, e principalmente a comida ela é muito mais industrializada. Sim. Não apenas com quantidade de açúcar muito mais, grande. E é uma sociedade que, inclusive, é a sociedade mais obesa do mundo, né? Tem a proporção, tanto de homens quanto de mulheres, acima do peso, assim, tipo, muito maior. Sim, mas veja que mesmo no Brasil, mais de metade da população está acima do peso. Sim, Mas mas temos a aqui taxa de obeso. O número de obesos lá é muito maior. O nosso acima do peso é bem mais leve do que o que eles estão, do que a taxa de obesos dele. Mas mesmo assim, no Brasil, a forma física das pessoas mudou muito nos últimos anos. Mas não é porque, de repente, as pessoas estão ficando cada vez mais estáticas num trabalho, dentro de Com um certeza. escritório, ou focadas assim em extremo conforto, não se colocam para fazer uma atividade física também? Com certeza, é cultura. Tem a ver com a dieta, o industrial. E aí vem também do próprio Estados Unidos. O fato das pessoas simplesmente comerem comida industrial em larga quantidade. E essa comida é muito rica em óleos vegetais. Esses óleos vegetais têm esse efeito de reduzir a testosterona e também eles aumentam a gordura média das pessoas com facilidade. Então, a soja, girassol e assim por diante, se você pegar qualquer industrial, né, eles têm uma quantidade grande desse tipo de óleo, assim, qualquer coisa. Soja tem tudo. Se você abrir o Brasil é um dos maiores produtores de soja, o que é bom para a economia brasileira, que continua vendendo para os chineses a soja, mas o problema é as pessoas estarem consumindo isso em escala industrial, né? Então, esse ponto da dieta mudou. As pessoas, claro, têm jornadas de trabalho brutais, que elas ficam o dia inteiro sentadas no trabalho. Isso não contribui. Mas também tem a cultura do exercício e a cultura ela não é tão presente na nossa vida, sabe? A gente perdeu um pouco isso. Deveria ser mais, né? Ela deveria ser com certeza mais. O esporte, que seja, musculação. Sim, eu percebi isso tardiamente na minha vida, mas eu corri atrás bastante. Minha paixão são as artes marciais, né? Que é o que eu gasto assim toda semana, eu tô fazendo e tal. Eu fiz na infância, né? Durante a infância eu fiz artes marciais, mas depois eu redescobri mais velho. Quando comecei a ver minha própria fraqueza, eu falei, cara, eu preciso vencer essas coisas. Eu falei, vou entrar nas artes, mas eu vou tomar soco na cara. E pancada não vai fazer mal. E a diferença é muito grande. Quando você vê numa arte marcial, o benefício que ela traz, assim, é quase que imediato, né? E sim, tem esse elemento cultural. No Brasil tem a cultura do jiu-jitsu, que é ótima. Que também o Brasil exportou para os Estados Unidos, que também fez bem para eles. Então isso é fantástico, sem dúvida. Mas assim, quando você soma grande quantidade de industriais,
uma cultura das pessoas não se sacrificarem, não saírem de casa, não terem um espírito combativo.